CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa e Marcela Lorenzeto. Bom dia, meus amores. CBN em Foco no ar. Como vão vocês? Mais um CBN em Foco dedicado, sim, porque esse programa, não à toa tem esse nome, dedicado a destrinçar a PEC dos precatórios e tudo quanto mais vai contido aí, inclusive os julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Falaremos sobre isso hoje. Como se sabe, ontem é o tema com o qual abrimos esse programa. Como se sabe, ontem a Câmara aprovou em segundo turno, portanto aprovado está, vai ao Senado, a PEC dos precatórios. Vocês perceberam que não se falou em corte de gastos? Uma PEC que tem a pretensão de abrir espaço fiscal para bancar o novo Bolsa Família, para bancar a farra eleitoral, sobretudo. Em nenhum momento se falou em cortar gastos. E seria possível contemplar esse programa dessa maneira. Então, o que tivemos ontem foi a Câmara constitucionalizando a pedalada fiscal. A mesma pedalada fiscal que há 5 anos na Câmara e no Senado, no Congresso, portanto, vejam, serviu de base, de fundamento para o impeachment de Dilma Rousseff. Olha o grau de hipocrisia, de chicana a que se chegou. E por que a gente fala em pedalada antes de falar com Thaís Oliveira e com Marcela Lorenzeto? Uma observação inicial importante. Por que se fala em pedalada fiscal nesse caso aqui, a constitucionalização dessa barbaridade? Porque consiste em tirar gastos obrigatórios, no caso com os precatórios, jogar para frente e daí podendo vir uma bola de neve fiscal, porque isso pode se acumular, de toda maneira jogando para frente gastos obrigatórios para colocar outros que nesse momento, em função do ano eleitoral, são mais interessantes para os governantes de turno. Essa conta, também a partir da destruição do teto de gastos, contido nessa PEC, essa conta virá na forma de mais inflação. Mais inflação sobre Marcela Lorenzeto, que está abastecendo o tanque de gasolina a mais de 7 guedes já. Como vai você, Marcela Lorenzeto? Bom dia. Bom dia, Carlos Andreasa. Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui do CBN Foco, preparados para mais um dia de análise, como você disse, destrinchando todos os detalhes e meandros dessa PEC dos precatórios. E a gente está com a Thaís Oliveira lá de Brasília para justamente trazer para a gente como é que foi a votação de ontem, né, Thaísa? Bom dia. Pois é, Marcela, bom dia a você, ao Andreasa e aos ouvintes. Olha, Marcela, como a gente falava ontem, né, o governo de fato perdeu alguns votos da oposição, mas conseguiu aumentar o quórum, né, a favor da PEC nesse segundo turno, e foi uma votação relativamente mais simples, né, do que a de primeiro turno. Naquela ocasião a gente falava de 312 votos a favor da PEC, né, só 4 a mais que o necessário. Ontem a gente teve 323 votos favoráveis à PEC dos precatórios, justamente porque o governo conseguiu aumentar o número de deputados em plenário, né? Foram 496 deputados ontem, 40 a mais do que na sessão da semana passada. Muito se falou a respeito do racha da oposição, né? Partidos como PSB, PDT de Ciro Gomes, Podemos de Sérgio Moro, que está ali, né? Com esse evento aqui hoje em Brasília. De fato, considerando PSB, PDT e Podemos, foram 13 votos a menos. Então, esses partidos de oposição conseguiram ali reverter um pouco o cenário. Mas 17 deputados federais, mesmo assim, votaram ainda com o governo. Então, no caso do PSB, a gente teve 9 deputados federais, né? No primeiro turno foram 10 deputados federais. No caso do PDT, aí sim, foi uma redução um pouco mais expressiva, né? Em meio a esse racha envolvendo o pré-candidato Ciro Gomes. 5 deputados federais ainda assim votaram com o governo. No caso do Podemos, 3 deputados federais votaram com o governo. No primeiro turno, eram 5 deputados federais. E a gente percebeu também, Marcela, uma mudança em relação à posição do MDB, porque na primeira sessão, 10 deputados federais do MDB votaram com o governo, e ontem, olha só, foram 13 deputados federais. O que explica isso? Em parte, a presença em massa de prefeitos de todo o país ontem na Câmara dos Deputados. A gente olha ali, né, aquelas imagens da Câmara dos Deputados, a gente não via aquilo desde antes da pandemia. Assim, acho que nem a
a eleição, né, da mesa diretora, teve tanta gente na Câmara dos Deputados como ontem. Houve ali uma vinda de prefeitos de diferentes cidades do país, o que causou principalmente uma pressão em cima do MDB, né, que é um partido que tem mais capilaridade, tem mais prefeituras, e o MDB de fato conseguiu dar 3 votos a mais aí para a PEC em segundo turno. A Confederação Nacional de Municípios, né, já tinha se manifestado favoravelmente à PEC, justamente porque tinha ali uma previsão de parcelar as dívidas previdenciárias. Então, os prefeitos vieram em peso, fizeram uma pressão e aí acabou esse resultado positivo para o governo. Chama atenção ainda, Marcelo, o seguinte, porque a gente também falou a respeito dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, né, contra as emendas parlamentares. E ontem o que a gente ouvia de alguns deputados era um sentimento de a gente precisa deixar claro que nós não estamos votando por causa das emendas. Então a confirmação dessa votação em segundo turno seria uma forma de mandar um recado também para o Supremo falando assim, olha, apesar, né, do que vocês têm falado aí a respeito dessa compra de votos, desse oba-oba, nós não estamos votando a favor da PEC dos precatórios por causa dessas emendas. Então, ainda que essas emendas acabem, nós vamos continuar defendendo a PEC dos precatórios. Foi mais ou menos isso aí o que aconteceu ontem na Câmara, Marcela. Entendi. Ocorre o seguinte, né, Thaís Oliveira? Me engana que eu gosto, porque as negociações que fundamentaram a aprovação desta PEC dos precatórios foram cumpridas no final de outubro, conforme largamente falado aqui. Houve intensa liberação de recursos da emenda do relator, bilionário volume de reais, para, usando um verbo generoso, para se firmar essa negociação. O que o Supremo Tribunal Federal definiu nesta semana, a partir de sexta-feira passada, tem efeito adiante. Suspende naquele momento, mas o passado é o passado e honra-se os compromissos assumidos anteriormente. Thaís Oliveira, eu queria te ouvir agora, vencida a etapa Câmara, queria te ouvir sobre o Senado, a expectativa de tramitação desta PEC no Senado, porque o próprio presidente Jair Bolsonaro considera mais difícil que a PEC avance na Câmara Alta. E aí? E é mais difícil mesmo, né? O governo precisa também de 41 votos no Senado, são 81 senadores, precisa de 41 senadores em 2 turnos. Agora é o seguinte, né? Até conversando com um líder lá do Senado agora de manhã. Ele fala o seguinte, olha, eles estão achando que vão passar o trem aqui como eles fizeram na Câmara, e eles estão muito enganados. Eu falei, o trem, não seria passar o trator? Ele, não, Thaisa, o que passaram lá na Câmara não foi nem o trator, foi o trem mesmo. E aqui não vai ter esse oba-oba. Então, eles falaram que o governo não vão conseguir tratorar sem discutir. O presidente Rodrigo Pacheco, ele já está falando o seguinte, a gente vai levar a PEC, deve levar a PEC direto para a votação em plenário, né? Pelo rito normal, essa proposta precisaria de uma ampla discussão em algumas comissões, pelo menos ali a Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Constituição e Justiça. Rodrigo Pacheco já tem dito, não, a gente pretende levar direto para o plenário, o prazo está muito curto. Mas aí a gente entra naquela velha história. Primeiro, o Senado, os senadores não gostam, né, desse rótulo de casa carimbadora. Eles ficam pé da vida quando as propostas já chegam lá com um prazo curtíssimo, assim, você tem 10 dias para aprovar, senão ninguém vai receber Auxílio Brasil no mês que vem. Isso já irrita profundamente os senadores, porque eles falam, a Câmara tem todo o tempo do mundo para discutir, chega aqui essa pressa toda. E aí tem mais. Esse líder estava falando que haverá requerimentos para que haja pelo menos uma sessão de discussão a respeito da PEC dos precatórios ou para que, sim, sejam feitas audiências na CAI e na CCJ. Disse que não vai ser tão simples assim como o Rodrigo Pacheco tem feito parecer, vai direto para o plenário. Não, não vai. Vai ter discussão, pelo menos uma sessão, e os senadores têm interesse em ouvir o governo, pelo menos na CCJ e na CAI. Então, o clima no Senado
precisamos sim do Auxílio Brasil, precisamos de um benefício, mas não concordamos com a fonte, né, desse pagamento. Então, o governo vai ter mais dificuldades e o governo tem falado, né, a gente precisa disso rápido. E os senadores estão falando, isso é uma chantagem, né, eles estão querendo jogar a culpa aqui no Senado caso a gente não consiga aprovar. E, Andreasa, o que eu ouvi é muito difícil, de fato, aprovar em 10 dias, né, como que é o governo. Ô, Thaís Oliveira, será, se assim for, um tremendo esculacho, de novo essa palavra aqui, levar uma matéria como essa, uma emenda à Constituição, diretamente ao plenário? Porque aí a gente fica obrigado a estudar, é muito protegido o Rodrigo Pacheco, a estudar também os interesses de Rodrigo Pacheco e os acordos que ele firma em função também dos orçamentos secretos. Imagine algo dessa natureza não passar pela Comissão de Constituição e Justiça, pelo menos, para se discutir a constitucionalidade de uma matéria que está dado, é inconstitucional. Está se constitucionalizando a pedalada, não se vai discutir isso no Senado? Então realmente seria terrível. Eu espero que se cumpra o rito sem chantagem, Marcelo Lorenzeto. E, Thaís, antes da gente encerrar, rapidamente, você falou sobre essa situação aí no Senado. Hoje, mais cedo, no Jornal da CBN, o ministro da Cidadania, João Roma, deu uma sabonetada ali para responder se o pagamento do Auxílio Brasil já seria feito agora em dezembro, né? Diz que está trabalhando justamente para essa aprovação da PEC no Senado. Por aí, os articuladores do governo têm falado a respeito disso. Thaís, o que eles têm dito por aí? Tudo nessa linha da condicional de se passar a PEC? Pois é, Marcela, nos bastidores, a posição do governo é a seguinte. Ontem lá, o governo falou para, enfim, quem quisesse ouvir, a gente precisa da PEC até o dia 20. Precisa disso aprovado em 2 turnos no Senado até o dia 20, senão não tem auxílio emergencial em dezembro. Só que é claro que o governo, né, já está contando aí com esse plano B, pelo menos para garantir o pagamento de dezembro, que seria a edição dessa medida provisória, até que o Senado consiga analisar isso com mais calma. Agora, chama atenção, né, também, você falando da entrevista hoje ao Jornal da CBN, que o ministro João Roma foi perguntado, né, o que o governo vai fazer se não passar no Senado? A resposta dele foi, não existe essa alternativa, tem que passar no Senado de um jeito ou de outro. Mas os senadores não gostam disso e não gostaram, né, dessa posição do ministro João Roma, porque eles, mais uma vez, acham, né, que isso é uma chantagem do governo, que dá para resolver esse problema de dezembro de outras formas, mas o governo fica ali pressionando para aprovar, porque caso não consiga nesses 20 dias, desses 10 dias, né, melhor dizendo, até o dia 10, até o dia 20, me embananei toda, já tem um culpado, né? Não deu certo por causa do Senado. Marcela. Tá certo, Thaisa. Obrigada, viu, pelas suas análises e aqui também todos esses bastidores pra gente no CBN em Foco. Um beijo pra você, bom trabalho. Pra você também. E aí, Tchela, e o Supremo, hein? Pois é, András, os ministros formaram maioria ontem para manter a liminar da ministra Rosa Weber, que mandou suspender a execução das emendas do relator à base do chamado orçamento secreto, que a gente vem falando bastante aqui, né? Referendaram o voto da relatora os ministros Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Até agora, só Gilmar Mendes votou contra. O decano do Supremo argumentou que a suspensão poderia prejudicar alguns projetos já iniciados pelo governo, né? Ainda faltam os votos dos ministros Dias Toffoli, Nunes Marques e do presidente do STF, Luiz Fux, e o prazo termina hoje, no fim da noite. A decisão de hoje não acaba de vez com as emendas do relator, é bom a gente deixar isso claro. Apenas a suspende até que no futuro a corte discuta aí o mérito da ação, ou seja, a legalidade dessas chamadas RP9. E aí fica o questionamento, né, Andreasa, com relação ao que a corte vai enfrentar no futuro, né? Essa é a grande questão, tem que esclarecer, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ontem se votou, aliás, se está votando, formou-se maioria, o aval para a liminar de Rosa Weber, que suspendeu o orçamento secreto, a execução da emenda do relator. Isso foi o chancelado. Mas o jogo ainda não acabou, porque se vai enfrentar o mérito. Ontem se neutralizou o perigo corrente de uso do orçamento de maneira discricionária, arbitrária e não transparente, obscura, para fazer acordo político e aprovar pauta de interesse do governo. Isso foi o que se avalizou ontem. Agora nós vamos enfrentar o mérito no Supremo Tribunal Federal, o mérito da ADPF. Cabe ao ministro Luiz Fux, presidente
do Supremo marcar a sessão, lembrando que a votação da liminar ainda não acabou, encerrada a votação da liminar, marcar a sessão para o enfrentamento do mérito. E aí tem que ter atenção a isso, porque no plenário virtual, onde se discute agora, onde se vota agora, não se discute, se vota agora virtualmente a liminar de Rosa Weber, não há muita margem para modulação de votos. Porém, quando se chegar ao plenário físico, onde se dará o enfrentamento do mérito, haverá sim espaço para que se busque um voto intermediário, um voto negociado, e aí entra o elemento político. E aí, nesse momento, esse voto do Gilmar Mendes ontem tende a ser uma espécie de voto guia para que se reforme a decisão e se encontre um meio do caminho. Emenda do relator poderia ser executada, isso é o que propõe Gilmar Mendes, eu acho que pode prosperar no plenário. Emenda do relator pode ser executada desde que claramente disposta a jogada. Quem é o proponente, de quem é o ofício, exatamente, quem é o parlamentar beneficiário. Isso é o que tende a acontecer. Vamos ver, o argumento do Gilmar Mendes é de que no meio desse bolo bilionário de emenda do relator tem também, Marcela Lorenzeto, política pública, dinheiro que não é para o tomar lá da cá, que não é para negociação, para execução de políticas públicas, e há dinheiro ali de obras que já teriam começado, precisam ser concluídas. Esse é o argumento que tende a modular esse voto. Eu já falei aqui que acho que a emenda do relator deveria ser extinta. É um mau gasto, é uma modalidade que resulta num gasto ruim, uma modalidade de emenda que surgiu para corrigir materialmente erros do orçamento e que agora é usado para gastos paroquiais, ainda que para a construção de um hospital, isso absolutamente desconectado das necessidades estruturais do Estado brasileiro, Tchela. E, Andreas, o Congresso, né, diante de tudo isso, não engoliu a decisão do Supremo muito bem, não. Já articula possíveis reações, né? Uma delas é remanejar as emendas do relator aí para o orçamento dos ministérios. E a destinação seria negociada diretamente com os deputados e senadores. A nossa colega Malu Gaspar no Globo explicou bem que, na prática, o controle da verba deixaria de ser exercido pela cúpula do Congresso, especialmente por Arthur Lira, passaria a depender de Jair Bolsonaro e dos ministros, o que acaba não sendo ruim para o presidente, né? De acordo com o jornal Valor Econômico, os parlamentares discutem também um projeto de decreto legislativo para que os plenários da Câmara e do Senado respaldem a decisão de não respeitar o resultado do julgamento. Outra possibilidade também seria a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição para que, nas questões onde haja conflito constitucional entre o Supremo e o Congresso, o resultado dos julgamentos passe pela Comissão de Constituição e Justiça das duas casas. Desta forma, o Legislativo teria a palavra final em caso de visões divergentes. Em resposta à maioria formada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já sinalizou a aliados que vai colocar em andamento também a apreciação de um projeto que pretende dar mais transparência às emendas do relator, vale só a gente destacar. De qualquer forma, Andreasa, essas ideias parecem distorcer um pouco aí as linhas da Constituição, né? Completamente. Essas propostas de decreto legislativo para que o parlamento tenha a última palavra, nós estamos falando aqui em matéria constitucional. E essas propostas são inconstitucionais. O STF, o Supremo, não interfere no Congresso quando promove controle de constitucionalidade. A autonomia, eu sempre falo isso aqui, a autonomia do legislativo que existe, tem que ser preservada, não consiste, não significa em liberdade para superar, para ignorar os princípios constitucionais, impessoalidade, transparência, publicidade, inclusive no orçamento. Se manuseia o orçamento para que a população, para que o povo, na casa do povo, não possa ver a destinação dos dinheiros, há uma afronta ao espírito constitucional, aos princípios constitucionais. E é diante disso, promovendo o controle de constitucionalidade, que agiu o Supremo Tribunal Federal. Acho que vai haver uma acomodação aí. A Malu Gaspar foi muito precisa. A tendência de migrar esses dinheiros para uma outra modalidade. Por exemplo, o RP2, que é a destinação direta por meio dos ministérios. Então, aí se enfraquece Arthur Lira e ganha força novamente o Executivo no controle do orçamento de toda maneira. Para que isso aconteça, para que esses dinheiros sejam remanejados para o RP2, é preciso que haja uma votação de sessão mista do Congresso para deliberar a respeito de um projeto de lei. Tem água para rolar aí, Tiela. Vamos para o intervalo, né? Vamos lá, na volta a entrevista aqui no CBN em Foco. Não sai daí. CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa e Marcela Lorenzeto. Estamos de volta, meus amores. Este é o CBN em Foco. Eu tô tão doido, Tiela, que eu anunciei agora aqui no Rio, CBN Rio, daqui a pouco às 10 horas, com Carlos Andreasa e Marcelo Lorenzeto. Então eu mando aqui um beijo em rede nacional para Bianca Santos, minha parceira de
de CBN Rio, tá? É com a Bianca Santos, do CBN Rio. E aí, Tiela, vamos entrevistar quem? Ilustre presença neste programa? Pois é, um beijinho rápido para Bianca Santos, faz tempo que eu não a vejo. E vamos agora à entrevista tão esperada hoje no programa. A deputada federal por São Paulo, Tabata Amaral, do PSB, aqui conosco, falando justamente sobre a PEC dos precatórios. Bem-vinda, deputada, obrigada. Bom dia, Marcela. Bom dia, Andreasa. Um prazer estar conversando com vocês. Deputada Tabata Amaral, muito bem-vinda a esse programa. Deputada, eu vou explorar a sua condição de imunidade parlamentar para fazer a grande pergunta deste momento. Rolou ou não rolou compra de votos para aprovação da PEC dos precatórios? Andreasa, estou com um dado aqui certinho para te passar. Na véspera da votação do primeiro turno, o governo liberou 1,2 bilhões em emendas. Eu acho que essa é a melhor resposta que eu poderia te dar. A gente está falando de uma PEC que abre um espaço com calote, com não pagamento dos precatórios, que são dívidas que o governo tem, nada mais do que isso, abre um espaço de quase 50 bilhões de reais para o orçamento secreto, que a gente não sabe para onde vai, apenas que está sendo utilizado para comprar o apoio de parlamentares. Tem denúncias gravíssimas de tratores comprados com esse orçamento, com um preço de quase 3 vezes o que custam de verdade, de desvio de recurso lá na ponta onde o dinheiro acontece. Então, a votação de ontem, infelizmente, não foi uma votação sobre a ampliação de um programa social. Foi uma votação sobre um mecanismo institucionalizado e profundo, na minha visão, de corrupção do tomar lá da cá, da compra de apoio de votos no Congresso pelo governo federal. Deputada, pois é, o governo defende que essa PEC justamente para combater a extrema pobreza, para custear o novo programa que chega substituindo o Bolsa Família, mas a questão é a que custo, né? Há algum ponto positivo com essa aprovação da PEC, na sua visão? Olha, é engraçado e triste, né, que o governo diz que essa PEC é sobre o pagamento e financiamento do Auxílio Brasil, mas na PEC não há uma linha que trate de combate à extrema pobreza, que trate do Auxílio Brasil. E se a gente olha para a forma que estão buscando financiar esse programa, essa forma que encontraram só vale até dezembro do ano que vem. Vejam só a coincidência, né? Porque é logo na época da eleição. Então, a gente está trocando o governo, o país. Um programa como o Bolsa Família, que tem 2 décadas, que é respeitado internacionalmente, que precisa, sim, ser ampliado, por um programa que a gente não conhece, que não tem valores e que só tem financiamento até dezembro de 2022. Eu, enquanto presidente da Frente da Renda Básica aqui do Congresso, não consigo acreditar que o objetivo em algum momento foi dar uma resposta às 20 milhões de pessoas que estão passando fome no nosso Brasil. Para mim, encontrar uma desculpa, uma narrativa para ajudar Bolsonaro com sua reeleição, mas principalmente para conseguir recursos para continuar financiando esse toma lá da cá. Deputada, pensando daqui até o fim dessa legislatura, até o fim de 2022, o que se pode esperar da atividade do parlamento nesse período? O que se pode esperar da gestão de Arthur Lira, considerando também, queria ouvi-la, nós temos 2 minutinhos para isso, também sobre essa forma como ele vem atropelando, destruindo, dilapidando mesmo, minha opinião, o regimento interno da Câmara, os ritos mesmo, como nesse caso da PEC dos precatórios, no primeiro turno, por ocasião daquela inversão na lógica das emendas aglutinativas? Olha, nós vamos levar, dado que tem 1 minuto e meio, nós vamos levar muito tempo para reconstruir o que estamos destruindo nesse momento, de mudanças no regimento, de quebra de regras que são importantíssimas para a democracia, mas nós estamos lutando. Eu estou agora no Senado, acabei de fazer uma reunião com o senador, porque a luta contra a PEC dos precatórios, ela continua. E eu estou muito confiante que o cenário de votação no Senado vai ser muito mais difícil do que foi na Câmara. Então, é luta. Participei da COP, da Conferência do Clima, enquanto acompanhava a votação do primeiro turno da PEC, até às 5 da manhã. Então, a gente vai continuar lutando contra tamanhos retrocessos nas políticas sociais, econômicas, de combate à corrupção, mas, com certeza, a gente vai encontrar um país no final do ano que vem que vai nos requerer da gente, muita energia, muito esforço para reconstruir. Porque esse exemplo do Bolsa Família é isso, um programa de 2 décadas, que não é de governo A, B, C ou D. O Bolsa Família é de todo o povo brasileiro, porque foi mantido em diferentes governos. Você troca uma política de Estado por uma política de governo que dura até dezembro do ano que vem.
E isso eu vejo acontecendo em várias áreas. Muito bem, nós os entrevistamos. Muito obrigado desde já, gratíssimos a deputada federal por São Paulo, do PSB, Tabata Amaral. Deputada, muito obrigado por conversar com a CBN e até uma próxima ocasião. Boa semana, bom trabalho. Obrigada, pessoal. Um abraço a todos vocês. E quem puder, se mobilize, se manifeste. Essa votação não acabou e nós temos que impedir a aprovação da PEC dos precatórios aqui no Senado. Um abraço e até mais. Obrigada, deputada. E assim a gente encerra o CBN em Foco de hoje. Carlos Andreasa, um beijo para você. Até amanhã. Muito bem, Marcela Lorenzeto, obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais. Um beijo, pessoal. E vocês, por favor, olha lá, se comportem, hein? Tchau. CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa e Marcela Lorenzeto.